Olá, nós estamos vendo, nas últimas aulas, alguns aspectos microscópicos da termodinâmica. Nós vemos o gás como sendo composto de partículas. O que nós vamos fazer a partir de agora é ampliar, esta visão. E vamos ver agora os aspectos macroscópicos da termodinâmica através das variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura. Isso será de fundamental importância para que a gente entenda a primeira e, consequentemente, depois a segunda lei da termodinâmica. Bem, quando você usa, por exemplo, o micro-ondas para aquecer uma pizza num dia à noite, que você está cansado, ou mesmo quando você usa a sua air fryer para que você fazer alimentos mais saudáveis sem a necessidade de muito óleo, ou mesmo quando você utiliza o ar-condicionado para refrescar uma sala num dia mais frio, um dia que está muito quente, ou mesmo quando você vai passear com o seu automóvel preferido. Sempre que você faz isso, você está, de certa maneira, usufruindo de um dos benefícios práticos da termodinâmica, né? Novamente, a termodinâmica é esse estudo que envolve transferência de energia na forma de calor e trabalho, né? Fica intercambiando calor e trabalho mecânico e também outras formas de energia. No exemplo do motor do carro, por exemplo, nós podemos ver a situação que o calor ele é gerado, né, quando você injeta uma mistura de gasolina vaporizada com o ar ali, e ocorre uma faísca, uma ignição pela sua vela. Esta reação química que ocorre causa um grande aumento de temperatura, com um grande aumento da pressão, que ocasiona um empurrão, né? Faz com que o gás empurre o pistão, fazendo, portanto, um trabalho mecânico sobre o seu sistema e, consequentemente, vai e consegue fazer com que o seu carro ande. Todos esses processos citados até agora são processos que a gente chama de processos termodinâmicos. E muitos outros sistemas do dia a dia são processos que a gente denomina esses processos dinâmicos e possui, provavelmente, então, a estampa, né, o carimbo da termodinâmica neles. Para que a gente consiga entender esses processos, né, e, consequentemente, entender a primeira lei da termodinâmica, que é fundamental, né, para toda física, entender que a termodinâmica, na verdade, é uma extensão do princípio da conservação da energia mecânica. É uma extensão no sentido que agora a gente também pode utilizar o calor como sendo uma fonte, né, de transferência de energia entre calor e energia mecânica. E também apresenta um novo conceito para a gente, que é o conceito de energia interna. E vai desempenhar um papel extremamente importante em toda a ciência, toda a física, toda a engenharia e tudo mais que vocês quiserem imaginar. Mas o mais importante que a gente precisa fazer agora é definir o que é sistema termodinâmico. A gente precisa definir o que é um sistema termodinâmico. O que a gente fala de sistema? A gente já falou, para vocês já ouviram, de sistemas mecânicos, né? O que é um sistema mecânico? Você fechava uma coisinha aqui, ele era o seu sistema mecânico. Mas o que é um sistema termodinâmico? Bem, o sistema termodinâmico ele vai poder ser... Bem, primeira coisa, você vai ter que definir o que é o sistema termodinâmico. O sistema termodinâmico ele pode ser um conjunto, né? Um sistema mecânico, né? Um dispositivo mecânico cheio de engrenagens, e aquilo vai ser o seu sistema termodinâmico, ou ele pode ser uma turbina a vapor. Existem hoje em dia turbinas muito modernas a vapor que aquecem a água ou algum outro gás, geralmente a água mesmo, que possui, né, um ponto de vapor baixo, e você pega e produz uma pressão muito alta, né? Uma temperatura muito alta, uma pressão muito alta, então você conduz, né, seu vapor dentro de um tubo que contém sistemas para otimizar o uso desse vapor e depois girar girar, né, mecanicamente algumas engrenagens para você utilizar esse seu trabalho mecânico. Mas também pode ser situações do dia a dia, simples. Pode ser, por exemplo, sua bagzinha, né, seu coolerzinho cheio de gelo, com água, refrigerante, cerveja, sua bebida preferida. Mas, claro, também pode ser um sistema biológico. O seu sistema termodinâmico pode muito bem ser um sistema biológico.
E para a gente entender como é esses sistemas e como é que a gente define esses sistemas, a gente precisa entender que o sistema termodinâmico, então, vai ser qualquer coisa, né? Uma coleção de objetos, de situações, de coisas, que é conveniente para você, que encarar como uma unidade. Eventualmente, um sistema, você pode ver uma situação e o sistema termodinâmico pode ser diferente de acordo com aquilo que você quiser que seja o seu sistema termodinâmico. Bem, vamos exemplificar isso com um sistema muito simples, né? Que é uma chaleira, né? Sendo aquecida, com água dentro, né? Sendo aquecida essa água por um forno, fogãozinho de indução. E o que seria o nosso sistema termodinâmico nessa situação? Bem, ele poderia ser simplesmente a chaleira, somente a chaleira ali, com a água dentro, né? Mas note que nesse sistema que eu coloquei, a minha boca da minha chaleira está para fora do meu sistema termodinâmico. Portanto, permite que saia o meu gás ali. E como permite que saia o gás, e meu sistema termodinâmico também está fora o fogãozinho de indução. Portanto, permite que entre calor. Nesse sistema que eu escolhi dessa maneira, o meu sistema perde massa e entra calor nele. Poderia também entrar massa e poderia perder calor. Tá? Poderia ser as duas situações. Mas sempre que entra massa e entra ou sai massa e entra ou sai calor, a esse sistema termodinâmico nós denominamos ele como aberto. Ele é um sistema aberto. Uma outra situação que a gente também pode imaginar é a situação onde agora a gente engloba todas as partículas que venham a sair do meu gás, da minha chaleira. Quando a gente engloba todas essas partículas, não tem perda de massa. No sistema não perde massa, mas ainda ele ganha calor, né? Ainda está entrando calor no meu sistema de um ambiente externo. Então, a esse sistema, nós denominamos como ele é fechado, porque ele não perde massa, ele não perde nenhuma molécula, nenhuma partícula, portanto, fechado, mas ele ainda permite uma troca de calor com o ambiente, né? Com o sistema externo, o ambiente que a gente chama, tudo que é externo ao nosso sistema, a gente denomina como ambiente. E, finalmente, o que pode acontecer é nós pegarmos tudo. A gente vai e pega tudo. Quando a gente pega tudo, não tem perda de massa e também não tem entrada nem saída de calor. E para esse sistema onde você engloba tudo, onde também não permite entrada e saída de calor, nós denominamos ele como sistema isolado. Então, esses três sistemas, basicamente, que a gente consegue denominar na termodinâmica. E veja, tem a mesma chaleira, o mesmo fogão, e de acordo com aquilo que você escolhe como sendo o seu sistema termodinâmico para o seu estudo, você vai ter características diferentes que você vai ter que levar em consideração. Bem, e com isso, é importante a gente começar a definir o que a gente denomina convenção de sinais. Pois, como já falei para vocês, já introduzi, o calor ele vai poder entrar ou sair do meu sistema, e esse calor que entra ou sai do meu sistema, ele vai poder, no sistema, uma determinada energia, vai poder realizar ou não o trabalho, né? Vai poder realizar trabalho, e o trabalho vai poder ser realizado sobre ele. E, portanto, é importantíssimo que a gente denomine agora uma certa convenção de sinais. Tá? E para essa conversão de sinais, então, vamos denominar o nosso sistema. Vamos supor que o nosso sistema é um pistão. Vamos trabalhar, só um adendo, a partir de agora, só com gases, tá? Muito embora as mesmas ideias se aplicam também para sólidos e líquidos. Bem, para esse gás, vamos supor, então, que eu adicione calor. Eu vou e adiciono calor a partir do reservatório quente, e esse calor que eu adicionei a partir do reservatório quente faz o quê? Faz com que aumente a temperatura, ou seja, pode causar um aumento da temperatura do meu sistema, né? E esse aumento da temperatura do meu sistema, o que vai fazer? Vai fazer com que o calor entre nele. Então, sempre como aumenta a energia, né, térmica ali do meu sistema, devido ao calor, significa que o calor está entrando nele. E aí o que acontece? Quando esse calor entra, eventualmente pode acontecer que ele vai e suas moléculas, o seu gás, empurra um pistão, vai e começa a empurrar um pistão. Quando começa a empurrar um pistão, o que significa? Significa que o meu sistema agora está empurrando esse pistão, está realizando trabalho sobre esse pistão. Esse trabalho que o sistema realiza é um trabalho que, então, positivo. Tá? Então, quando ele realiza trabalho, o sistema realiza trabalho sobre o pistão, é um trabalho que se denomina positivo. Um trabalho positivo que sai do meu sistema. Tá bom?
Uma outra maneira, por outro, né? De outra forma, quando tiver o meu calor estiver saindo do meu sistema, né? Eu coloco aquele meu sistema que eu denominei com aquele pistãozinho de gás, como o sistema termodinâmico, coloco em contato com um reservatório frio, né? O que vai acontecer? O calor vai sair do meu sistema. Então, ele vai estar perdendo energia na forma de calor. Okay? E aí, eventualmente, eu também posso forçar esse meu pistão para baixo. Quando eu forço o meu pistão para baixo, eu estou realizando o trabalho sobre o meu sistema. E quando eu realizo o trabalho sobre o meu sistema, eu forneço calor para o meu trabalho, mas esse trabalho ele está entrando no sistema e, portanto, a gente denomina esse trabalho que entra no sistema como um trabalho negativo. E esta é a convenção de sinais que nós utilizamos. A mais confusa para todos vocês é sempre essa daqui, tá? Mas com o tempo vocês vão se acostumar. Por quê? Bom, o trabalho está entrando no sistema. Por que ele vai ser negativo? Porque a gente usa um sinal negativo na primeira lei da termodinâmica, né, para a gente entender isso daqui. Mas sempre que o trabalho ele entra no sistema, é um trabalho realizado sobre o sistema e ele vai ser um sinal, portanto, negativo. Sempre que o meu trabalho realiza o sistema realiza o trabalho, é um trabalho positivo. Bem, então, nada mais certo, já falou um pouquinho de calor, já viemos falando um pouquinho de calor, vamos falar agora sobre o trabalho, que tem uma correlação muito interessante com o trabalho mecânico, né? Lembra que o trabalho mecânico é força vezes deslocamento, né? Vezes o ângulo da força pelo deslocamento, mas a nossa força, né, era um vetorzinho, né? Eu aplicava uma força que era um vetor, bem, né? Sabia exatamente onde estava aplicando aquela força, calculava o ângulo em relação ao deslocamento e conseguia calcular o trabalho realizado sobre um objeto. Agora aqui nós não temos, né, uma força, né, mas nós temos a pressão, que é força sobre área, e é isso que a gente vai utilizar para quando a gente vai falar sobre o nosso trabalho, que denomina de trabalho mecânico. Bem, vendo do ponto de vista microscópico, tá? Só dessa última vez, vendo do ponto de vista microscópico, o que acontece? Quando tem uma molécula, ela vai e ela realiza um choque no pistão, e esse meu pistão está se afastando, né, durante a colisão, minha molécula vai acontecer o quê? Ela vai perder energia cinética. Ela perde energia cinética, portanto, ela vai ter uma energia cinética menor, tem uma variação negativa da sua energia cinética. Isso significa que essa molécula realizou um trabalho positivo sobre o meu pistão. Ela perdeu energia cinética, realizando um trabalho positivo sobre o meu pistão. Da outra maneira, não, ao contrário, se o pistão estiver se deslocando no sentido contrário, no sentido de contrair o meu gás, essa minha molécula vai ganhar energia cinética. Ela ganha energia cinética e, portanto, o trabalho é realizado sobre o pistão, né? O trabalho negativo é realizado sobre o pistão. Bem, e com essa explicação microscópica e do meu sistema, é muito importante também que a gente denomine uma coisa que a gente chama de processos reversíveis, tá? Grande maioria das coisas que a gente vai ver aqui, a menos quando eu falar que não é, mas grande maioria das coisas a gente vai ver vão ser processos reversíveis. Por que processos reversíveis? Porque os processos reversíveis são aqueles que a gente consegue descrever de maneira matemática. Os processos irreversíveis, né, que é o contrário de reversível, aquele que não consegue reverter, aqueles processos que não tem como a gente voltar para o estado inicial, exatamente da maneira contrária, né, serão poucos vistos nesse curso, porque a gente não consegue descrever eles muito bem matematicamente. Bem, para um processo ser reversível, ele precisa de duas coisas, basicamente. Ele precisa que o sistema, né, o processo termodinâmico pelo qual ele vai ser realizado, ele aconteça de uma maneira muito lentamente. E por que isso deve acontecer? Para que dê tempo do meu sistema chegar no equilíbrio termodinâmico a cada passo. Então, a cada passo que acontece, nós temos tempo, o sistema tem tempo suficiente para chegar no estado de equilíbrio termodinâmico, onde eu sei todas as minhas variáveis termodinâmicas. Então, você tem que fazer isso muito lentamente, passo a passo, para que você consiga colocar o seu sistema, né, descrever todas as suas variáveis termodinâmicas de maneira unívoca, né, e conseguir obter o valor delas. A segunda coisa é que o atrito nesse processo reversível é sempre desprezível, ou seja, muito, muito, muito pequeno. Afinal de contas, imagina que meu gás está expandido, por exemplo, quando nós temos um atrito.
Então, tem um certo peso aqui, imagina que tem um certo peso sobre um pistão, e eu vou tirando esse peso aos poucos, só que tem o meu pistão com a parede que contém esse meu pistão, e meu gás está ali embaixo também, tem atrito. Então, eu tiro um pouco, e vai mover um pouco, mas tem atrito, vai perder um pouco da sua energia por calor do atrito com as paredes. Aí eu vou tirando um pouco, vai perdendo atrito. E quando eu vou recolocando esses de novo, o atrito, o calor que eu perdi das minhas moléculas por atrito vai fazer com que eu nunca consiga chegar no estado inicial novamente, porque o calor perdido pelas minhas moléculas por atrito, ele não consegue ser recuperado. Então, sempre que o atrito tiver desempenhando um papel importante no meu sistema, o meu processo termodinâmico envolvido não vai ser reversível, ele vai ser, portanto, irreversível. Que, é claro, é a grande maioria dos sistemas que a gente vê hoje em dia. Né? A grande maioria dos sistemas que nós utilizamos, ele se lança a mão, né, de sistemas que ocorrem muito rapidamente ou que têm um pouco de atrito. Então, esses processos reversíveis, na grande maioria das vezes, são processos teóricos, né, que a gente usa que a gente lança a mão para resolver alguns problemas, mas que nós conseguimos fazer, tem insights muito importantes sobre como é o real funcionamento dos sistemas reais, né? Bem, então, o que a gente consegue imaginar por um sistema processo reversível? Imagina, então, que eu tenho um sistema aqui, né, com o meu gás, e aqui esse meu gás possui uma pequena quantidade, uma quantidade de poeira, de grãozinho de areia que faz uma pressão sobre esse meu gás. Tá? O que vai acontecer? Esse meu gás, além disso, novamente não tem atrito com as paredes aqui, então se meu pistão, a princípio, ele pode se mover livremente para cima e para baixo, mas se eu tirar um grãozinho de areia, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma variação, nota que esses grãos de areia fazem um peso, né? Fazem uma força gravitacional ali, que é o peso do nosso sistema. E essa força gravitacional dividida pela área é uma pressão que eu faço nesse meu sistema. Quando eu tiro um grãozinho de areia, significa que essa minha força gravitacional ela vai ser menor. Portanto, a pressão causada por esses grãos de areia vai ser um pouquinho menor do que a pressão do meu gás aqui. E o que vai acontecer? Esse meu sistema vai querer chegar no equilíbrio, né? Mecânico aqui, no equilíbrio no termodinâmico. Então, vai fazer o quê? Vai empurrar um pouquinho para cima. E eu vou saber exatamente o quanto que ele empurrou, vou conseguir calcular isso de maneira ponto a ponto. Bem, considerando esse nosso recipiente cilíndrico, a área da base vai ser A, né? E lembrando que o trabalho nada mais é do que força vezes o deslocamento. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um trabalho que eu vou denominar de um trabalho infinitesimal, muito pequeno, um de linha W. Note que eu estou começando a falar de linha W. Daqui a pouco eu vou explicar nas próximas aulas, eu vou explicar de onde vem esse linha aqui. É igual ao quê? É igual à força que eu estou aplicando no sistema, a força gravitacional, vezes o deslocamento dx. Mas quem que é a força? É a pressão vezes a área. Pressão do meu sistema vezes a área. Só que a pressão do meu sistema é exatamente a pressão do meu gás. É a pressão que o meu gás faz. A vezes dx. Mas quem que é a área vezes dx? É o dV. É o quanto que em volume o meu gás expandiu. Então, agora eu consigo calcular o quanto de trabalho foi realizado, vendo o quanto quanto meu gás expandiu de acordo com a pressão que ele tem naquele momento. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos agora imaginar nosso trabalho termodinâmico, descrever de fato o nosso trabalho termodinâmico como sendo uma integral. Agora não tem aquele D' W, não tem D' W, é igual a P dV, pego e integro dos dois lados. Eu integro da onde? De um trabalho, né, do valor inicial até o valor final, né, que é um trabalho de um volume inicial até o volume final desse meu D' W. Então, esse carinha é nada mais do que esse, que é igual à integral do meu volume inicial até o volume final de PdV. Né? Agora, eu consigo determinar para processos reversíveis, onde eu consigo determinar a pressão e o volume a cada instante de tempo, eu consigo calcular o meu trabalho como uma integral de PdV. Simples assim. Muito tranquilo. Ou seja, só reorganizando, colocando então, portanto, que o trabalho do estado inicial até o estado final é a integral do volume inicial até o volume final de PdV.
O que a gente pode agora imaginar? Nós podemos agora imaginar, tem vários casos possíveis, tá? Tem vários casos possíveis, vamos imaginar o mais fácil para a gente começar a entender esse sistema. E aí vai indo com outros mais para frente. Mas agora o nosso diagrama PV faz sentido. Por que faz sentido? Porque agora eu tenho um P em função, que pode ser uma função do meu volume, integral de dv. Nada mais é do que integral, né, por exemplo, de y de x dx. Essa integral de y de x dx, quem que é? É a área embaixo da curva. E agora nós temos uma ideia do porquê essa integral, o diagrama em P, do nosso diagrama PV, ele é importante. Tá? Primeiro, se eu pegar e multiplicar PV aqui, né, P vezes V, vai me dar uma energia. Tá? P vezes V é joule da energia. Outra agora, a integral de P dV ao longo de um determinado caminho me dá o quê? Me dá o trabalho realizado por esse gás. Então, se eu sair do estado inicial de pressão constante aqui, né? Uma certa pressão constante aqui, que eu vou chamar de P. Uma pressão, ela vai do estado 1, até o estado 2, mantendo essa pressão constante, é muito fácil a gente calcular utilizando essa equação. Bem, vai ser a pressão P é constante, ela simplesmente sai para fora da minha integral, fica a integral de V1, de VI até VF, né, que é V1 até V2, de dV, mais integral de 1 vezes dV nada mais é do que V, tá? Agora fica o V do volume, do volume final menos o volume inicial. Ou seja, o meu trabalho para ir desse ponto 1 até o ponto 2, a uma pressão P, vai ser P vezes a variação do volume. Simples assim. Então, na próxima parte agora da aula, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse trabalho e desenvolver um pouquinho mais dessa nossa ideia de integrar o trabalho em função, né, da nossa de PDV.